Olá, boa tarde. Meu nome é Leonardo Neto, sou editor do Publish News e a gente começa agora a terceira mesa do Interlivro, o encontro internacional de profissionais da indústria do livro que acompanha, a programação acompanha a Bienal virtual aqui de São Paulo esse ano, né? Hoje o tema aqui vai ser diversidade. E só lembrando que o Interlivro tem o apoio da Câmara Brasileira do Livro, que é a organizadora da Bienal, e patrocínio da MetaBooks, da Posigraph e da Ateliê da Escrita. Só avisando a vocês que a gente está com um pequeno atraso aqui do Fernando Baldraia, que vai participar da mesa conosco, ele deve estar para chegar a qualquer momento, mas enquanto isso a gente já vai começando. Em respeito a você, Maria Helena, eu vou descrever aqui o que está acontecendo. A gente está se vendo por uma tela que tem um fundo azul. Eu estou de camiseta preta, com lenço no pescoço, e atrás de mim tem uma prateleira com livros. O Felipe, que está aqui conosco já, ele está de camiseta, acho que preta também, ou escura. Ele usa bigode, óculos e um fone de ouvido branco. Atrás dele tem um quadro que tem uma ilustração de um garoto, parece. Que sou eu mesmo. Que é ele mesmo, que ele é muito narcisista. Antes da gente efetivamente começar, eu queria só explicar um pouquinho a mesa, né? Essa mesa ela foi fortemente inspirada pela participação da autora anglo-nigeriana Bernardine Evaristo na última edição da Feira do Livro de Frankfurt. Inclusive, a Bernardine revelou agora na última Flip que ela tem raízes no Brasil, né? Acho que o bisavô dela viveu no Brasil. Lá, em Frankfurt, para uma plateia virtual de editores, ela foi firme ao cobrar deles uma postura mais diversa nos seus catálogos, com autores e personagens de todas as matizes e tipos. Mas mais do que isso, ela cobrou uma postura em relação à mão de obra empregada pela indústria. E aqui eu a cito: os editores sabem o que fazer: alterar radicalmente a demografia de sua base de funcionários e publicar livros para todos os tipos de leitores. Essa foi a recomendação dela. E ela foi além. Ressaltou que o seu livro, Garota, Mulher, Outras, aqui no Brasil publicado pela Companhia das Letras, se provou comercialmente viável, mesmo sendo, de novo, usando palavras dela, experimental na forma e radical no seu conteúdo. O livro ganhou o Booker Prize, um dos prêmios mais importantes do Reino Unido, e depois disso ganhou o Mundo, sendo traduzido para diversos idiomas. Lá em Frankfurt, ela disse: não se trata de diversidade como caridade e filantropia. Ela defendeu que um livro como o dela, que fala sobre 12 mulheres negras, chegou ao mercado de massa. Aspas dela novamente: isso nos diz que todos os tipos de literatura podem ser comercialmente viáveis. Novamente, citei ela novamente, né? Então, esse é o tema do nosso debate dessa quarta-feira. Estão aqui conosco já a Maria Helena Schenck, que é especialista em acessibilidade e trabalha na Ateliê da Escrita, Felipe Brandão, que é gerente de produtos da editora Planeta, e também editor do selo Outro Planeta. O Fernando aí chegou, o Fernando ele é editor de diversidade do grupo Companhia das Letras. Maria Helena, só descrevendo o Fernando, ele está numa sala com fundo branco, também usando uma camiseta preta, todos estão aqui com uma camiseta preta, ele também está com fone de ouvido e usa um boné azul. Eu queria dar as boas-vindas para você, e dizer ainda que a gente vai ter uma participação especial aqui de duas pessoas muito especiais para essa mesa, que eu convidei para estar aqui conosco de uma forma, de uma participação mesmo, né? Eles gravaram depoimentos para a gente apresentar para vocês, que são o Wagner Amaro, que é o editor da Malê, e a Nicole Maier, que é coordenadora comercial da editora Jandaíra. Sejam todos bem-vindos, Felipe, Maria Helena, Fernando, super obrigado por terem aceito o convite e estarem aqui conosco hoje. Eu queria começar essa conversa com você, Fernando, porque quando a Companhia das Letras anunciou a sua contratação, e não faz muito tempo, né, uma contratação recente, ela trouxe junto um outro anúncio super importante, que era uma espécie de manifesto do seu compromisso, do compromisso da empresa com a diversidade, né? E aí trazia uma série de ações
que ela tem desenvolvido e desenvolverá ao longo do futuro, ao longo do período aí, né? Eu queria que a gente começasse essa conversa dizendo, né, um grande grupo editorial, talvez o maior grupo editorial de interesse geral aqui no Brasil, e que também faz parte de um grupo internacional, com essa preocupação com a diversidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse manifesto e qual que é a sua função como editor de diversidade dentro da Companhia das Letras. Veja, o manifesto, eu nem sei se eu tinha lido tanto a coisa como manifesto, mas, enfim, eu gosto de não... Eu acho que isso já diz um pouco. O que eu vou dizer aqui, de certa maneira, já marca um pouco o meu papel como editor na Companhia das Letras, né? Que é como você se pronuncia a respeito desses assuntos na esfera pública. Talvez esse seja o principal, digamos assim, a coisa distinta, porque, em tese, se não fosse todo esse debate sobre diversidade e se não fosse a conjuntura política que a gente está vivendo, se não fossem as transformações que estão acontecendo, eu seria um editor, pura e simplesmente. O mero fato de eu ser perguntado sobre essas coisas e precisar me posicionar sobre esses assuntos, etc. e tal, já coloca, já marca que a gente tem aí... Quer dizer, eu diria que eu não preciso nem responder essa pergunta respondendo, que o fato de eu ser inquirido sobre ela é que marca o lugar desse debate na conjuntura política que a gente tem, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, o que eu gosto de fazer com relação a, digamos assim, eu fui contratado há 5 meses, vamos dizer assim, então estou começando, o que um aprendiz de editor, eu gosto de dizer, eu sou uma espécie de aprendiz de editor, de quase que baixar a bola do manifesto, inclusive nem dizendo que é um manifesto. Eu acho que existe uma espécie, uma certa carta de intenções, acho que a gente pode dizer assim, uma carta de intenções da editora, e que é correta e bem escrita e bem pensada, e ela deveria ser, por mim e pelo todo das pessoas que, enfim, nos assistem e vão entrar em contato com isso, ser visto com uma grande, quase como um faz de conta, no sentido de entender que aquilo não devia ser muito. A gente nem devia chamar isso de manifesto, de, sabe, nossa, puta, não pode falar palavrão, eu acho, né? Enfim. Pode? Então tá bom. Sabe, assim, de tentar entender esse tipo de iniciativa, olha, eu sei que o mundo não é esse, mas vamos tentar entender que isso não é isso, né? Que publicar, digamos assim, está no corpo daquelas coisas, das iniciativas. A gente hoje, publicar por uma grande editora, a obra completa, revisada, eventualmente com futura crítica, de Carolina Maria de Jesus, ou a gente resgatar, determinar boa parte da literatura brasileira para o circuito mainstream, porque não é que ele não está em algum lugar, ele está, as pessoas mantiveram essas produções vivas e tal, não deve ser superdimensionado, entendeu? Eu acho que é um negócio bacana, é uma coisa que está se fazendo, e que deve ser feito. Eu não quero diminuir a importância desse tipo de iniciativa, mas eu gostaria que a gente entendesse que esse devia ser o mundo normal. As pessoas deviam estar sendo publicadas, deviam estar sendo vistas, lidas, sem grande estardalhaço, e eu não deveria estar respondendo esse tipo de pergunta, muito embora eu entendo que é fundamental que eu as responda, né? E que vocês me perguntem e que isso seja colocado. Mas entende qual que é a treta? É mais ou menos isso, eu acho que respondi. E você me fez lembrar, inclusive, na Feira do Livro de Frankfurt, se não me engano, de 2017, Salman Rushdie, que inclusive é autor da casa, se eu não estou enganado, autor do Grupo Companhia das Letras, ele foi convidado para a feira para falar sobre liberdade de expressão, né? Lembrando que é um autor que vive sob a Sharia, ou seja, qualquer muçulmano que o matar vai ter um lugar especial no céu, né? Que é uma crença, mas não deixa de ser uma coisa para os nossos olhares meio absurda. Ele disse, eu acho um absurdo eu estar aqui em pleno 2017 tendo que discutir liberdade de expressão. Mas, de fato, como você muito bem disse, né, dada a situação, o cenário, essa coisa que devia ser normal se torna uma coisa excepcional, infelizmente, né?
Maria Helena, eu queria saber de você agora, você trabalha numa editora que o principal objetivo, a principal missão dela, né, é publicar livros acessíveis. Eu queria saber de você se você tem a dimensão de que tamanho é esse mercado de leitores cegos ou de baixa visão no Brasil, de quantos leitores potenciais a indústria pode alcançar, pensando nessa comunidade, né, entendendo a diversidade como diversas comunidades que interagem dentro de um projeto editorial, né? Você consegue dimensionar o tamanho dessa classe de leitores? Primeiro, boa tarde. Sim, eu acredito que sim, dá para fazer isso sim. Eu estou na ateliê há 2 anos e meio. Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim. Está ouvindo? Perfeitamente. Tá, desculpa. Estamos sim, estamos ouvindo bem. A gente fica meio achando... A gente fica achando que está falando sozinha, é muito engraçado essa experiência. Mas, assim, o que eu penso... Tá. Então, qualquer coisa vocês falam aí. Eu acredito que, assim, basicamente, a gente produz livros didáticos, né, de 1º ao 9º ano, para o público cego e com baixa visão. Então, assim, esses anos de livros didáticos e livros não didáticos, no caso, né, livro de literatura, nós conseguimos atender o Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, com relação aos livros didáticos. Agora, os paradidáticos, que a gente chama de paradidáticos, livros de literatura, que a gente fala de livro de literatura, a gente vai sob demanda. Então, o usuário pede, compra numa livraria, né? E pede, e a gente faz aqui todas as adaptações necessárias para fazer a impressão. Eu vejo, assim, que ainda é tímido esse mercado, porque nós, deficientes visuais, estávamos muito acostumados a sempre ler apenas o que nos ofereciam. Então, assim, nós temos 2 instituições que produzem, né, produziam, assim, produziam os livros em braille, em áudio, e agora em e-book. A gente estava acostumado a esse mercado. Então, tem milhares de pessoas inscritas, cadastradas, também de Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, mas o que acontece? Era restrito. Agora que, com esse mercado digital e com as possibilidades dos smartphones, né, dos computadores com software de voz e tal, eu percebi que, assim, aumentou muito a demanda por livros. Em diversos grupos de WhatsApp que eu participo, as pessoas sempre estão trocando, falando sobre o que leram, sobre o que quer ler, o que foi lançado. Então, assim, acho que a gente tem bastante condições de interagir muito com esse público. E o que, assim, a dificuldade que eu vejo é que os sites das livrarias ainda não são muito amigáveis com os leitores de tela. Porque, assim, é muito desenho, é muito balãozinho, é muito... os sites, não, na verdade, eles não são inteiramente acessíveis. Então, a gente, às vezes, tem dificuldades para fazer compra de livros. No formato... Quer formato seja, né? E-book ou livro físico. Porque nada impede que eu não enxergando, eu não consigo comprar um livro e dar para alguém, né? Então, eu sinto isso. O mercado é muito maior. Você tem um número, assim, uma estimativa de 5 milhões de leitores cegos, alguma coisa do tipo, um número, só para a gente ter a dimensão desse universo que muitas vezes é negligenciado por editoras? Olha, assim, eu venho da Prefeitura de São Paulo, que eu trabalhei na Biblioteca Braille do Centro Cultural São Paulo. Lá nós tínhamos em torno de 3.000 pessoas inscritas. E na Fundação Dorina, por volta disso também. Mas, assim, muita gente não sabe que existe essa possibilidade, esses interiorzão do Brasil, né? Porque o Brasil é gigantesco. Então, a gente percebe que tem muita gente que não tem acesso porque não sabe que existe. Mas, assim, nossa, nós somos quantos milhões de pessoas cegas ou com baixa visão, né? Acho que mais de 12 milhões.
Então, pensa isso em Brasil. Se você coloca, sei lá, 10, 20% desse tanto de pessoas, olha quantas pessoas o mercado, né, tem mercado para adquirir esses livros, né? Sim. Então, eu acredito que conforme vai expandindo essa divulgação desses livros, né, nesses formatos digitais que existem, as pessoas também vão comentando e vão procurando para comprar. Sim. Porque tem que desfazer um mito ainda, né? Na verdade, não é um mito, tem que desfazer uma realidade que a gente só lia aquilo que era oferecido. A gente não tinha oportunidade de comprar um livro em uma livraria. Porque você comprava o livro em físico, né? E pedia para fazer o livro em braille, demorava 1, 2 anos. Então, quando você tinha aquele livro na mão, já tinha passado aquela vontade de ler, Sim. né? Então, agora com essa possibilidade de leitura digital, é instantâneo. Você vai, compra o livro e lê. Então, assim, eu sei que tem milhares e milhares de pessoas que leem e leem muito. O pessoal fala que o brasileiro lê pouco, né? Eu, pelos grupos de WhatsApp que eu frequento, eu vejo que o pessoal lê, assim, 10, 20 livros por ano, tranquilamente. Uhum. Eu sou uma leitora compulsiva, né? Eu leio geralmente um por semana. Eu leio muito. Felipe, eu vou pedir licença para chamar o Felipe de Filipinho, porque ele é muito meu amigo. E é estranho olhar para a cara dele e chamá-lo de Felipe. Mas, Felipinho, eu queria. Você coordena na Planeta um selo que se consolidou no mercado como um selo que publica autores e histórias com personagens LGBTQIA+. Eu queria que você falasse o que isso representa dentro da Planeta. Na verdade, assim, quando começou, como que surgiu esse selo, né? Contando um pouquinho, eu era do marketing da editora, então eu entrei, antes de trabalhar na editora, eu trabalhei na Livraria Cultura, e entrei como assistente de marketing, fui subindo, tendo oportunidades dentro da editora, fui criar o departamento de livros digitais, e começou o boom desses livros de influenciadores, de autores da internet, e daí tudo isso, assim, e eu sempre ficava indicando para o editorial autores que eu via como potencial, né? Mesmo eu estando no marketing. E esses autores acabavam indo para outras editoras e acabavam entrando na lista, ganhando visibilidade, e foi então que me chamaram para ir para o editorial. Então eu fiz essa transição. Então eu tive esse privilégio de construir junto, né, com a equipe da Planeta, um selo do zero, né? Então eu não herdei autores, eu fui construindo esse catálogo junto, muito a partir da minha vivência, do meu feeling, né? Da minha história, daquilo que eu sou. Então, desde o início, eu tive a intenção de ter autores LGBTs, de ter autores das minorias, né, digamos, e porque isso faz parte da minha desconstrução também como pessoa, né? Eu nasci no interior de São Paulo, fui criado numa família evangélica, então eu tive um processo de desconstrução, né, que foi um processo lento, e quando eu tive a oportunidade de criar algo mais autoral, né, digamos, eu quis incluir todas essas desconstruções que eu fui aprendendo, né? E ainda continuo aprendendo, errei bastante em alguns livros. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem de estar sempre em contato com os leitores é ouvir, né? Então, assim, hoje o Outro Planeta, ele é o segundo selo mais importante da editora. Ele perde em faturamento apenas para o selo principal, né, que é o Planeta, e é um selo em que a gente lança LGBTs, drag queens, e não necessariamente só minorias, né? Mas algo importante também que eu acho legal frisar é que os LGBTs possam estar presentes, não só falando sobre a temática LGBTQIA+, né? A gente tem autores que abraçam a causa, mas escrevem sobre assuntos diversos e não necessariamente só sobre a experiência de ser um LGBT, né?
Então, não sei se eu respondi ou se eu fugi, mas quis dar um apanhado geral, assim, de como o selo surgiu e como eu fui parar ali, né? Porque eu lembro que, até comentei isso com você, Léo, quando eu fui para o editorial, tinha muito preconceito, eu ouvia muito isso, porque eu não sou um editor que veio de uma família importante, não fiz uma grande universidade, e daí sempre olhavam para mim e falavam, o que esse garoto está fazendo aqui, sabe? E a gente entende que isso precisa mudar, né? A gente não pode fazer só livro para quem quer ler livro clássico. A gente tem que criar um novo tipo de leitor. Senão, qual que é o nosso objetivo como editor, né? Claro, a gente quer vender, a gente quer uma boa história, mas a gente quer também construir um país de leitores, né? Então, meu objetivo, resumidamente, com Outro Planeta é isso, assim, criar e atingir um público que pode até não ser considerado não leitor, sabe? Para o editor mais conservador, enfim. E você acha que no ano passado, né, a gente está falando aqui numa Bienal... Acho que eu não estou te ouvindo. Ué, por quê? Você está me ouvindo agora? Eu estou ouvindo, estou ouvindo bem. Felipe, será que você... Estou te ouvindo. Tá, então eu vou passar para o Fernando. Eu vou passar a bola para você agora, Fernando, que eu queria voltar à carta de intenções, né? Uma das intenções trazidas ali, e que eu tenho muito interesse em saber, e é tema dessa mesa também, era a mão de obra, né? O mapeamento da mão de obra do Grupo Companhia das Letras. Eu queria saber se você tem notícias de se isso tá andando, se isso... como é que está sendo feito isso, se já terminou. A minha pergunta se já terminou, porque é uma curiosidade, eu tenho muita... e agora fazendo até uma confissão, né? Isso é uma coisa que está no radar do Publish News já tem algum tempo, de a gente conseguir fazer um mapeamento da indústria editorial, todos os funcionários da indústria independente da editora, né? Não fazer isso especificamente dentro de uma editora, mas eu quero saber com quem é que eu estou falando, né? Já que o Publish News é um veículo do mercado. Falta dinheiro para fazer isso, mas a gente está sempre acalentando esse sonho, né? É uma coisa que me interessa muito saber. Eu queria que você soubesse, se você me contasse em que pé que tá esse mapeamento, se já tem algum resultado, se não, se tem alguma previsão de ter algum anúncio aí pela frente. Eu falo para você, primeira coisa, vocês querem fazer isso, se preparem, porque realmente é jogo duro, é pesado, assim, no sentido de que, claro, você imagina, a gente já fez o interno, a gente já fez tanto o de funcionários quanto o de autores. Eu não me lembro se os dois já foram, mas o de funcionários, que diz respeito a todas as pessoas, assim, de uma maneira mais ampla, inclusive, já teve uma divulgação interna e tal. Agora, como é que vai sair dessa parte interna para a parte externa? Aí tem esse novo passo, mas é uma coisa que a gente efetivamente colocou em prática e, como eu estava dizendo, é um processo difícil, né? Porque o número de variáveis que você tem que levar em consideração, por exemplo, se você vai pensar em diversidade, idade, religião, orientação sexual, gênero, distribuição geográfica, quem mora perto, quem mora longe, obviamente, pertencimento étnico-racial e etc. Para você fazer um levantamento de um corpo de funcionários, sei lá, que seja de 250 funcionários, cruzando essas variáveis, porque o que interessa depois é você poder cruzar as variáveis. União civil, não união civil, tem filhos, não tem filho, de onde vem, para você poder saber de que maneira se comporta, vamos dizer assim, a política institucional da empresa, é trabalho de estatístico mesmo. Sim, você só consegue fazer com uma consultoria, com alguém que seja profissional nisso. Então, eu imagino que para vocês o trabalho vai ser dificílimo, mas o nosso está pronto, já demos esse primeiro passo de ter esse mapa. A gente tem um mapa de funcionários, com essas variáveis, a gente tem um mapa de autores, que as variáveis, é claro, são outras, mas que as de gênero e as de raça e distribuição geográfica também já está pronto. Agora é começar a pensar, né, com esses resultados na mão, divulgados internamente, como é que a gente vai desenvolver as políticas internas para ver onde é que estão os problemas, né, onde é que estão os gargalos, identificar
onde estão possíveis problemas. E, obviamente, tudo isso gera dados que são e têm que ser anonimizados, né? O que você tem são números, o que você tem e aí o que você pode traçar são diretrizes para poder pensar como é que você cria políticas de promoção das pessoas, né? Planos de carreira, e no caso de pessoas com deficiência, claro, reformas de infraestrutura, né? Porque se a gente tem vamos dizer, uma loja na editora, mas que pessoas com mobilidade limitada não podem entrar, bom, essa está fácil, né? Tem que ter um banheiro adequado, tem que ter uma porta larga o suficiente, essas coisas. Mas isso tá andando e essa é a parte, né, que é aquela mais objetiva e tal, que é o diagnóstico, né? Foi relativamente, não foi fácil de fazer, né? Mas é bem pontual, então deu para avançar nisso ao longo desses 5 meses. Tudo bem. E, Felipe, agora sim você está me ouvindo, né? Agora eu é que não estou te ouvindo, mas eu vou te fazer a pergunta, porque eu acho que você está me ouvindo. A gente está agora no ambiente, mesmo que virtual, mas no ambiente de uma Bienal, né? E no ano passado, durante a Bienal do Rio, houve um movimento aí lamentável por parte do prefeito da cidade, que quis, inclusive, fechar a Bienal lá do Rio de Janeiro por conta de uma HQ onde aparecia um beijo entre dois homens, né? Esse tiro, na minha avaliação, parece que saiu muito pela culatra, porque a partir disso se criou um movimento e livros com personagens LGBT surgiram, autores também dessa classe despontaram. Eu queria saber de você se você faz essa mesma leitura que eu. Você acha que esse tiro saiu pela culatra? Com certeza. Inclusive, todas as editoras fizeram um movimento de expor os livros, né, da temática e se esgotaram rapidamente. Teve também as doações do Felipe Neto, né, que comprou todos os livros das editoras e foi lá e pegou o estoque e distribuiu, né, na parte de fora da Bienal. Teve um movimento dos autores, então, nesse final de semana em que todos os autores saíram pelos estandes, eu não estava, infelizmente, queria ter tido a oportunidade de estar lá, mas a gente acaba se dividindo e vai um final de semana uma equipe, outra equipe, mas com certeza trouxe uma visibilidade ainda maior, né? E foi capa dos principais jornais, e eu acho que é isso, é importante a gente ter essa visibilidade para o tema. E esse tipo de movimento acaba trazendo visibilidade mesmo. Claro, depois a gente pode entrar em outras questões que o prefeito estava querendo chamar atenção para um público dele que é extremamente conservador, né? Enfim, visando a reeleição. A gente pode fazer outras leituras disso, mas eu acho que acabou sendo positivo, né? Abrindo mais espaço para autores LGBTs. Muito bem. Ô, Marilena, a gente falou aí, você falou um pouquinho de como é que muitas vezes o leitor cego ou de baixa visão é atendido pelas editoras e livrarias, né? Eu disse aí dos seus grandes desafios, inclusive em livrarias virtuais. E eu queria agora olhar para o outro lado da história e você me contar como é que a indústria trata o autor cego, né, o escritor cego. E como é que eu queria saber também como é tratado o cego na literatura brasileira, né? Se há personagens cegos de destaque. Então, eu queria saber de você essas duas coisas: o autor, a autoria feita por escritores cegos, e também os personagens cegos, como eles são retratados aí na literatura brasileira. É o seguinte, tem um ano passado, inclusive, ele é cego, ele lançou um livro, só que ele fez selo próprio, porque ele não conseguiu, com o dinheiro que ele tinha para investir, ele não conseguiu chegar até uma editora para fazer a publicação do livro dele, né? Então, assim, eu acho que eu conheço mas uns 2 escritores cegos que produziram pelo próprio selo. Assim, não é nem assim.
na verdade. E a tiragem foi pouca, foi, acho que, sei lá, 500 exemplares. Então, assim, realmente, talvez para uma editora seja pouco, né, para fazer essa produção, porque é um trabalho gigantesco, né? E ele também fez esse livro em áudio. Então, o projeto dele tal, vendeu bastante. Consegui fazer a segunda reimpressão, mas eu acho que... E é pouco, assim, o meu conhecimento é bem pequeno com os escritores também. Com relação a outra pergunta, que eu esqueci. Era como os personagens cegos de baixa visão são Sim. tratados na literatura. Então, na verdade, assim, eu sei que tem o Maurício de Souza, né? Que tem a turma da Mônica, que tem a Dorinha, personagem cega, inclusive se baseou na Dorinha no Rio. E tem poucos, né? Mas que escreveram, que tem personagem cego, não tem muitos não, viu? São bem poucos retratados na literatura. E tem um mito, assim, né? Porque o personagem, quando existe um personagem cego na literatura, ele é, assim, ou ele é colocado à margem por ele ser, torna-o um gênio, ou então coloca-o numa posição muito inferiorizada, entendeu? Assim, o pobre coitadinho. Ou então ele é um cara normal, mas ele é como se fosse um gênio, entendeu? Então, assim, são bem estereotipados quando tem cegos, né, nas literaturas. Se a gente que é cego, que lê, se a gente lê esse livro, a gente fica assim, com raiva até do escritor, porque não precisa ser uma coisa fora do padrão, né? Eu acho que todo mundo tem suas capacidades e simplesmente você vencer os obstáculos do dia a dia é normal para qualquer pessoa, mas tem muito essa parte, assim, ainda, sabe, de supervalorizar a função que o cego exerce aqui naquele papel no livro, ou então de inferiorizar muito a situação do cego. Então, acho que é bem estereotipado ainda. Agora, uma pergunta para vocês dois, Fernando e Felipe. As editoras onde vocês trabalham estão preocupadas com esse segmento aí dos cegos e das pessoas de baixa visão, né? Porque a Maria Helena está nos dizendo que a autoria é praticamente invisibilizada, né? Não se vê muitos autores cegos ou de baixa visão no catálogo das editoras. Existe alguma preocupação nesse sentido? Olha, eu não vi ainda esse debate especificamente voltado para essa, digamos assim, é uma modalidade específica de deficiência, especificamente não vi ainda. Precisava me informar melhor, posso estar falando uma bobagem, talvez, porque, enfim, a Companhia das Letras é do tamanho que é. Porque eu posso dizer, não que eu conheça uma preocupação específica, não que eu conheça. Eu também, do lado de cá também, Léo, eu nunca participei de uma reunião ou algo que fosse para planejar nesse sentido, assim. O que eu sei é que a gente cede alguns livros para a Fundação Dorina, né? Dorina. Isso, Dorina, mas eu não sei como funciona isso, essa questão. Precisaria me informar, assim. Então, eu posso falar um pouquinho sobre a sessão da editora para a Fundação Dorina. Vocês cedem para eles produzirem em braille ou em áudio, né? E aí eles fazem por empréstimo. Geralmente é em áudio que eles estão fazendo. Como para o Centro Cultural São Paulo também, no caso é a Companhia das Letras, ela produz, tinha até voluntários que iam ler para a gente lá, para gravar na Companhia das Letras. E eu sei que existe um trabalho dessas duas editoras, da Planeta e da Companhia. Tanto para a Fundação Dorina, quanto para a Biblioteca Braille do Centro Cultural São Paulo. Muito e bem. É um trabalho bem legal, porque... Oi. Pode continuar, desculpa, eu te interrompi. Não, e é um trabalho bem interessante, porque assim, é uma forma de ter acesso mais rapidamente ao conteúdo, né? E no formato que é mais rápido, no caso, que é o livro em áudio.
gravado em MP3, no caso, ainda. Muito bem. Era isso. Eu vou chamar agora para a conversa o Wagner. O Wagner, ele é o fundador e atual editor da editora Malê, que é uma editora especializada na publicação de autores negros brasileiros. Ele fez um depoimento para a gente, é um depoimento de 8 minutos, então é um pouquinho mais grande do que eu pensava, mas de todo modo eu vou colocar a íntegra dele aqui para a gente poder depois debater o que ele fala. Só 1 minuto. Me falaram que está sem áudio aí. Vocês não estão ouvindo o Wagner, certo? Não, Não, estamos ouvindo, eu não só estou. vendo. Ah, tá. Então, peraí. Me falaram aqui que o Wagner do áudio não está chegando. Compartilhar tem um box inferior que libera o áudio. Box inferior que libera o áudio. O Anjo aí podia me dizer onde é que está esse cortina e compartilha de novo, tem checkbox. Bom, eu vou pular então o Wagner, porque eu acho que, não sei, aí eu começo a ficar desesperado. Bom, mas o que eu queria marcar agora era voltar a falar sobre um tema que o Fernando já pincelou aí, a história da mão de obra, né? E aí a gente convidou tanto o Wagner, quanto a Nicole Maier. A Nicole, ela é uma trans que trabalha na editora Jandaíra, ela é coordenadora comercial lá na Jandaíra, e ela também deu um depoimento, eu acho que esse a gente não vai ter problema, porque já está com o pessoal aí do evento. Você podia soltar, por favor? Olá, o meu nome é Nicole, eu trabalho dentro da editora Jandaíra e atualmente eu estou como coordenadora comercial. Porém, um dia essa travesti chegou no mercado editorial, chegou no ramo editorial, sem nenhum tipo de experiência no setor, sem nenhum tipo de expectativa ou de perspectiva. Apenas com muita vontade de trabalhar. E é assim que eu começo contando um pouco da minha história e de como que se tornou importante, enquanto travesti, expor os meus pontos, expor a minha forma de trabalhar, expor tudo que tange a questão da diversidade de uma pessoa trans. Recentemente eu estava conversando com uma amiga minha do trabalho e eu disse que talvez eu não tenha tanto tempo de experiência como outras pessoas dentro do mercado editorial, mas que eu tinha a experiência de uma pessoa trans, que eu tinha o trabalho de uma travesti e que eu tinha N fatores que me tornavam diferente, que me tornavam tão rica e tão especial dentro desse setor. E aí eu falo isso para vocês porque quando eu entrei na Jandaíra, que eu entrei de uma forma muito simples, muito humilde, e que eu fui galgando as coisas com o tempo, eu tinha muita vontade de trabalhar, eu friso muito isso, então eu peguei as coisas muito rápido, porque eu tinha necessidade. Eu não podia contar com uma demissão, com um corte, com uma redução, eu não podia contar com nada disso. E até hoje eu não posso contar. Talvez o grande diferencial de uma pessoa trans dentro do ramo editorial, ou qualquer outro ramo, é o medo. É o medo da volta à prostituição, é o medo da volta ao tráfico de drogas,
é o medo, a volta a todas as coisas ilícitas que a sociedade marginaliza uma travesti. Talvez por isso que eu consiga executar o trabalho que eu trabalho. E eu executo. E eu faço muita questão de falar para os meus clientes que você está sendo atendido por uma travesti, que você teve um trabalho realizado por uma travesti, que quem resolveu o problema foi uma travesti. Sabe por quê? Eu dou valor no meu trabalho. E eu dou valor sendo quem eu sou, amando quem eu sou, tendo orgulho de quem eu sou. E isso traz para o mercado editorial uma nova perspectiva de trabalho, de como que a gente tem que repensar certas coisas. Repensar a produção editorial, repensar a forma de se escrever, de se comunicar. Isso tudo a gente tem que repensar. A gente sabe que, infelizmente, dentro do mercado editorial, como diversos outros setores, a gente tem uma maioria de pessoas brancas, cis, e um padrão heteronormativo de uma construção homem e mulher extremamente tosca, extremamente tóxica. E basta uma travesti chegar para ela poder mostrar o quanto que tem que ser diferente, o quanto que a gente tem que ter uma nova perspectiva. Eu agradeço, muito obrigada a todos vocês, a todos e a todas, e dizer que meu nome é Nicole. O vídeo corta, mas ela fala, e dizer que meu nome é Nicole Maia, no original, deu uma cortadinha aí. Eu achei esse depoimento da Nicole tocante, assim, porque a pergunta que a gente fez para ela, tanto para ela quanto para o Wagner, como é ser você e trabalhar no mercado editorial, como é ser trans e trabalhar no mercado editorial, né? E ela apareceu com esse vídeo que eu acho tocante, né? Essa parte que ela fala que ela tem esse componente medo que eu não tenho, que o Felipe não tem, que a Maria Helena não tem, que o Fernando não tem, que é o medo de voltar para uma outra vida que ela não se interessa mais por aquela outra vida, né? Isso para mim foi uma coisa tocante e eu acho que eu fico muito feliz de a Jandaíra tê-la empregado, sabe? Eu não a conheço pessoalmente, não é uma pessoa do meu círculo, mas eu fiquei muito feliz com esse depoimento e eu queria que vocês comentassem aí, né? Se vocês o que vocês acharam desse depoimento da Nicole? Bom, na verdade, assim, eu achei, assim, lindíssimo, eu acho que é super importante, realmente não tem muitas oportunidades para as mulheres trans e para os homens trans, né? Não se fala muito também disso dentro das empresas, e eu fiquei super emocionado com o depoimento dela, e eu acho que isso tem que mudar, né? Eu acho que é algo que a gente tem que sair daqui pensando e sempre levar a discussão para as nossas empresas, porque é extremamente importante. Eu lembro de um caso, Léo, que é quando até pegar o nome certinho, quando a Amara Moira lançou o livro dela, Se Eu Fosse Puta, muitas livrarias não queriam expor o livro. E daí até a editora teve uma sacada de marketing que eu achei interessante, que mudou o puta, colocou um R, né? E daí ficou Se Eu Fosse Pura, né? Mas o Tzinho escondidinho ali. Porque existe muito esse preconceito ainda. A Luísa Marilac, que lançou pela Record, o livro dela não era exposto. Quando a gente lançou na Planeta, o livro da Nani People também não era exposto. Então, a gente vê que tinha um preconceito desse mercado ainda, né? É um preconceito muito forte ainda, né? E quando a gente fala de LGBTs, a gente sempre pensa assim, outras questões que dá para discutir, né? Tem sempre gays no mercado, mas é o gay padrão, é o gay branco, é o gay que estudou na escola tal. Ainda não há uma diversidade grande, né? Não tem um número grande de transexuais, não tem números de gays fora do padrão, eu não conheço muitas lésbicas no mercado editorial, enfim, é algo a se pensar, eu acho que essa mesa é super importante para a gente sair daqui refletindo sobre isso, né? E quem está nos assistindo também. Você quer falar alguma coisa, Léo?
Não, Ou não, se eu havia perguntado para vocês três, né? O que vocês, se vocês tinham algum comentário. Se não tiver, eu tenho perguntas. eu tenho um comentário sobre esse ponto, mas se a Maria Então quiser falar faz. primeiro. Não, pode fazer você, Fernando, depois eu faço. Fica tranquilo. Olha, veja, eu vou até marcar um tempinho aqui para não me estender. Eu sou, assim, eu tenho uma formação de base eu sou sociólogo e historiador. Eu fico pensando, o depoimento da Nicole em si é um depoimento tocante e é bacana, mas eu tendo a olhar essas questões, eu gosto, inclusive, de fazer exercício, de não de sair um pouco só das histórias, das biografias individuais das pessoas que são importantes e elas são via de regra, digamos assim, onde a gente tem esse contato corpo a corpo, intersubjetivo com os problemas, mas eles também, às vezes, atrapalham a gente a enxergar o tamanho dos problemas, a amplitude dos problemas. E uma coisa que eu acho que a gente precisa, talvez, eventualmente, pensar para o mercado editorial é que o mercado editorial ele participa da dinâmica do restante da sociedade, assim. E a ideia de que a diversidade resolve o problema da exclusão é um pouco uma falácia. A ideia de que se a gente fala, olha, só tem homem branco, cis, hétero no topo da pirâmide social. Então vamos agora, vai ter negro, vai ter indígena, vai ter trans, vai ter homossexuais, de todos os matizes, com todas as performances efeminadas, né? Sabe assim? Pronto, a gente tem todo o arco-íris e isso não muda absolutamente nada. O problema que gera as exclusões, o problema que o racismo gera de exclusão, de desigualdade, a gente está falando, quando a gente fala de diversidade, se a gente perder o pé, que a gente está falando de redistribuição simbólica, de redistribuição de conhecimento, de redistribuição de poder, em vários níveis, a gente reproduz o problema pensando que está resolvendo ele, porque agora, ao meu redor, aqui, sei lá, no corpo editorial da empresa X ou Y, no corpo diretivo da empresa X ou Y, eu tenho aqui uma pessoa negra, tenho uma mulher trans, tem não sei o que lá mais, lindo, estamos vivendo uma sociedade melhor. Não estamos, assim. Não tem nenhuma garantia de que fazer isso resolva os problemas que geram a exclusão de pessoas trans. Vai continuar tendo pessoa trans morrendo na rua. Eu, estando dentro da Companhia das Letras como uma pessoa negra editando livros, não impede que todo dia pessoas negras sejam assassinadas na rua, sabe assim? Então, quer dizer, eu acho importante isso, mas a gente não pode se deixar se enganar, mas nem por 30 segundos por isso. Isso não resolve problema nenhum, via de regra. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer o nosso trabalho e entender que esse trabalho é importante, se ele for pautado nessa ideia meritocrática e individual, porque também tem isso, né? Tem todo um discurso de meritocracia, de como é que a gente, que geralmente vem de posições subalternizadas na sociedade, seja pela raça, seja pela orientação sexual, seja pela classe, como é que a gente chegou lá? A gente reforça um discurso individualista, liberal e meritocrático, que é exatamente o que gera a exclusão. Se a gente não tiver atento, da gente não reproduzir exatamente isso, a gente está fazendo a mesma coisa. Eu só queria dizer isso, assim, eu acho bacana, mas tem aí uma dimensão do debate, que é o debate mais, né, intrincado, que a gente precisa trazer para aqui para dentro. Quando ele estiver aqui, a gente pode talvez andar melhor. A gente já está caminhando já para o final e desculpa, Maria, você quer comentar? Desculpa. Só quero falar rapidinho. Assim, o que eu entendo, eu achei legal esse vídeo dela, achei muito bom, mas assim, antes de qualquer coisa, ela está onde ela está porque ela tem capacidade, não é por ser transexual que ela está ali. O que a gente precisa tentar entender é que, independe da sua orientação sexual ou qualquer tema que gere... eu falo muito de discriminação, né? A diversidade, a gente está no lugar por ser capaz. E eu creio, que eu percebi, ela está nesse local, nessa área, por ela ser capaz. Não é por
porque sabe, é LGBT, porque é isso, porque é aquilo outro. Se capaz, é claro, ao menos mais as pessoas vão. Acho que ela estava com problema de conexão aí. A conexão Pessoal, dela. Caiu. a gente já vai caminhando para o final e eu só queria informar que, infelizmente, a gente não conseguiu transmitir o vídeo do Wagner, mas ele está disponível no canal do YouTube do Publish News, ele está publicado lá. Eu vou pedir para o pessoal da equipe do Publish News que esteja assistindo aí para colocar esse link no chat também. Já vamos para as considerações finais, né? Porque a gente já está aqui temos mais 5 minutos de mesa. Eu queria saber como é que vocês veem o futuro dessa indústria e fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Nicole e para o Wagner, né? Como é ser você e trabalhar na indústria editorial, para a gente poder finalizar. Quer começar, Mari? Eu não consigo Pode começar, porque Maria Helena. eu não consegui ouvir. Tá, você está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Agora sim. A Sim. pergunta é, como a gente já está indo para as considerações finais, então já meio que uma despedida, né? E eu estou querendo que vocês se despeçam com a seguinte pergunta, ou dando a seguinte resposta. Como é ser Maria Helena, como é ser cega e trabalhar no mercado editorial? É um desafio todo dia. Eu faço aqui a parte de revisão dos livros, né, didáticos e no caso as literaturas, para são transformados no sistema Braille. Então, assim, é um desafio todo dia. É um desafio para sair de casa, chegar aqui e exercer minha função, mas, assim, é gratificante, é muito bom. Eu sempre trabalhei na área de biblioteca, sempre trabalhei com livros, então, assim, eu realmente gosto muito do que eu faço, e eu me sinto plenamente realizada, satisfeita, feliz com o que eu faço. É uma coisa que, para mim, é muito bom. Felipe? Oi, me ouviram? Sim, perfeitamente. Obrigado. Bem, antes eu queria agradecer o convite. Eu acho que a última fala do Fernando foi super importante para mim, que me fez refletir coisas que eu não tinha pensado, e eu acho que isso é importante, né, essa discussão. Eu acho que eu vejo o futuro do mercado de forma positiva, assim, eu sou bem esperançoso. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, né, a gente tem o objetivo claro de formar leitores e o quanto a leitura é transformadora na vida das pessoas, e a gente nunca pode esquecer isso, assim. Eu costumo brincar, né? Eu vim do marketing, eu hoje sou gerente de produtos, vamos dizer assim. Eu poderia trabalhar com qualquer tipo de produto, mas eu escolhi trabalhar com livros, porque, antes de tudo, eu acredito, né, no poder transformador da leitura. Então, acho que a gente nunca pode esquecer disso, e tem as dificuldades do dia a dia, mas a gente continua porque a gente acredita muito nisso, assim. Basicamente é isso. Como é que é a pergunta? Como é que é sendo eu? Como é ser um editor negro, por exemplo? É suave. Lá na companhia tá suave, assim. É tranquilo, assim, acho que aí, falando um pouco da minha pessoa mesmo, vamos dizer assim, como estava dizendo, acho que tem uma visão mais ou menos firme e um horizonte assim de o que é que a gente deve fazer, eu acho que isso facilita muito o meu trabalho. A Companhia das Letras, as pessoas que estão lá são receptivas e a gente, enfim, se sente que a coisa está indo, estamos fazendo. Então, assim, particularmente aquela coisa, agora saindo um pouco do macro-sociológico e vindo para o bem subjetivo, suave, estou tranquilo e estou também otimista, assim como o Felipe. Eu acho que, assim, eu não lembro, há pouco tempo eu li uma pesquisa de que parece 56% do público brasileiro eleitor, né, alguma coisa assim, ainda está na casa entre 50% e 60%. Eu tendo a ver também por aí, isso como um número negativo. Não olhar, nossa, mas só metade da população lê? Bom, a gente tem metade da população para conquistar.
Então, e tem um monte de... o público juvenil masculino das periferias, a galera que está se formando, a gente tem várias outras, tem assim, uma efervescência de movimentos, sobretudo nas periferias, a gente tem visto isso muito na política, de como é que todo esse afrofeminismo periférico está ganhando espaço e está gerando leitoras e leitores, os cantos do Brasil também, as coalizões dos movimentos indígenas, e etc. Tem o movimento feminista mainstream, então a gente tem um monte de gente interessada em informação, interessada em leitura, interessado nisso que a gente vende. Vender livro, como diz, não é nenhum... Talvez se você tem que vender alguma coisa, a gente falando talvez uma crítica anticapitalista, às vezes é necessária, se tem uma coisa, um pecado perdoável, se for é vender livro. Então, eu também estou otimista e eu acho que a gente tem campo para crescer em todos esses campos que a gente trabalha, pensando esse vínculo entre diversidade e diversas dimensões de redução de desigualdade. É isso. Muito obrigado a vocês. Eu queria só retomar aqui a recomendação da Bernardine Evaristo, lá em Frankfurt, né? Ela recomendou aos editores que alterassem radicalmente a demografia de suas bases de funcionários e que publicassem livros para todos os tipos de leitores. Acho que essa é a grande sacada, né? Acho que você saber que tem leitor cego, você vai pensar no leitor cego na hora de escolher o livro, ou na hora de editar esse livro, na hora de realizar esse site onde vai ser vendido esse livro, né? Você vai ter personagens de todas as matizes, de todas as cores, de todos os jeitos, de todos os naipes. E eu acho que isso é importante, porque sempre vai encontrar na sociedade um espelho disso, né? O leitor negro vai se interessar mais em se enxergar nesse livro, a mesma coisa o leitor LGBT, mesmo o leitor cego, ele também vai querer ter a sua parcela retratada nesses livros, né? Eu acho que isso é super importante. Essa recomendação da Bernardine nos guiou aqui para pensar essa mesa. De novo, aqui, infelizmente, a gente não pôde mostrar o vídeo do Wagner, mas que ele está no YouTube do Publish News. E agradecer você, Fernando, você, Maria Helena, você, Filipinho, e a todos que ficaram conosco aí. Lembrando que o Interlivro, ele segue com sua programação até a próxima sexta-feira, sempre às 15 horas, aqui pela Bienal Virtual do Livro. E o Publish News também é a casa de todo mundo que gosta de livro, o Publish News é a casa deles. Estamos lá para recebê-los sempre no nosso site www.publishnews.com.br. Obrigado, então, Felipe, Fernando e Maria Helena, e obrigado a todos. Tchau, tchau.